Olá pessoal, aqui é a professora Bia com mais exercícios resolvidos de genética. Então vamos lá, vamos efetuar a primeira questão. Olhos escuros são dominantes sobre os olhos claros. Um homem de olhos escuros, filho de pai de olhos escuros e mãe de olhos claros, casa-se com uma mulher de olhos claros. A probabilidade de que tenham um filho de olhos claros é D. Então, nós temos aqui 5 opções. Então, a primeira coisa que a gente faz no exercício de genética é o que mesmo? Extrair os dados do problema. Então, extraindo os dados do problema, nós temos olhos escuros, que são características dominantes, então precisa de alelo dominante. Então aqui, Czão, né? Característica dominante homozigótica. E Czão, Czinho, né? Característica dominante heterozigótica. E agora, nós temos o olho claro, que é a característica recessiva, então Czinho. Lembrando que nós estamos utilizando a letra C porque se trata da característica do recessivo, né? É uma regrinha de genética que geralmente nós utilizamos para representar os alelos, né? A letra da característica recessiva. Então, agora que nós temos os dados extraídos do problema, vamos calcular a probabilidade de que este casal tenha filhos de olhos claros. Então, nós temos um homem heterozigótico. Por que eu sei que ele é heterozigótico? Porque ele tem olhos escuros e a mãe dele tem olhos claros. Então, ele herdou da mãe a característica, o alelo recessivo, né? Então, ele herdou o alelo recessivo da mãe. Então, eu sei que ele é heterozigótico por causa disso. Agora, ele casou com uma mulher que tem olhos claros. Olhos claros é uma característica recessiva que aparece em homozigose, né? Então, nós temos Czão, Czinho com Czinho. Vamos para o quadro de Punnett. Colocando os gametas em uma linha. Aqui eu vou colocar o do homem, Czão, Czinho, e na linha vertical da mulher, Czinho. Czinho com Czão, Czinho. Czinho com Czinho, Czinho. Czinho com Czão, Czinho com Czinho. Pronto, fiz aqui o cruzamento e agora vamos analisar o genótipo. Analisando o genótipo, nós vamos ter o quê? 2/4 Czão, né? 1, 2 de 4 possibilidades, né? 2 para 4 é o equivalente a 50%. O outro que aparece é só o Czinho. Não temos Czão aqui, então vamos para só o Czinho, perdão. 2 para 4 também, de 4 possibilidades, 2 vão apresentar genótipo Czinho, então 50% também. Agora, o fenótipo, como é que ele se manifesta, como essas características, né, se manifestam no ambiente? Olhos escuros, quem é que tem olhos escuros aqui? Apenas quem tem o alelo dominante, então são os heterozigóticos aqui, 50% ou 2 para 4. Olhos claros, 50%. Então, qual a probabilidade de que eles tenham um filho de olhos claros? 50%. Então, ficou a letra B. Vamos então para a número 2. Nos coelhos, a cor preta dos pelos é dominante em relação à cor branca. Cruzam-se coelhos pretos heterozigotos entre si e nasceram 360 filhotes. Destes, o número de heterozigotos provavelmente é... Então, nós temos aqui 5 alternativas, apenas uma está correta. Então, vamos lá. Extraindo os dados do problema. Nós temos o fenótipo pelo preto, né, que apresentam-se genotipicamente... quase um trava-língua isso. Genotipicamente em Bzão ou Bzinho. E nós temos o fenótipo
pelo branco, cujo genótipo será Bzinho, Bzinho. Então, os pelos pretos, eles se apresentam como característica dominante, tanto em homozigose quanto heterozigose. E os pelos brancos é uma característica recessiva, apresentando-se apenas em homozigose. Então, nós temos aqui o cruzamento entre dois coelhos heterozigotos. Então, Bzão, Bzinho vezes Bzão, Bzinho. Então, vamos lá. Vamos para o quadro de Punnett, colocando os alelos de um indivíduo numa linha, Bzão, Bzinho, e do outro indivíduo na outra linha vertical, Bzão, Bzinho. Então, vamos fazer o cruzamento. Vamos lá. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Pronto, já fizemos o cruzamento, agora vamos fazer a análise dos genótipos e fenótipos. Então, vamos lá. Genótipo. Nós temos aqui 3 tipos de genótipos, o Bzão, 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 Bzinho e Bzinho, Bzinho. Então, vamos lá. O Bzão, Bzão, ele aparece numa proporção de 1:4. Então, eu só tenho uma probabilidade em 4. Então, 1:4. Isso é equivalente a 25%. O Bzão, Bzinho, ele vai aparecer numa proporção de 2:4, né? Aparece 2 vezes em 4 possibilidades. Então, 2:4 equivalente a 50%, metade deles. E o Bzinho, Bzinho, ele aparece numa proporção de 1:4, 25%. Ok, já temos o meu genótipo. Vamos analisar então agora o fenótipo. Então vamos lá. Para ter coloração preta, ele precisa ter apenas um alelo dominante. Então, nós vamos ter aqui tem 2 alelos, né? O homozigose pelo preto, 2 pelo preto, aqui em heterozigose, e outro pelo preto também em heterozigose. Então, nós temos uma proporção de 3:4, 3 possibilidades, né? De pelo preto, equivalente a 75%. E apenas, uma possibilidade de 1:4 de pelos brancos, equivalente a 25%. Ok, já identifiquei a proporção de pelos pretos e pelos brancos. Só que agora, vejam bem, eles têm 360 filhotes e eles querem saber de quantos heterozigotos vão aparecer nesses 360 filhotes. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que converter a porcentagem em números. Então, 360 é o meu total, é o meu 100%. Então, vou utilizar aqui a regra de 3, que é uma das formas mais simples de fazer essa conversão. Não tem problema se você fizer de uma outra forma, tá? Mas eu vou utilizar aqui a regra de 3. Então, 360 é meu 100%, é o meu total. Eu quero saber quantos são heterozigóticos, né? Quantos são heterozigotos. Qual é a probabilidade, de ser heterozigoto? 50%. Então, X é equivalente a 50%. X vezes 100, 100x. 360 vezes 50 vai dar 18.000. O 100 está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 18.000 dividido por 100, que é equivalente a 180 filhotes. Então, 50% é equivalente a 180 desses meus 360. Então, vai ficar a letra C, ok? Vamos para a próxima. Vamos lá, então. Em uma família planejada para 3 filhos, qual a probabilidade de todos serem do mesmo sexo? Então, a primeira coisa que a gente faz é extrair os dados do problema. Então, nós sabemos, porque vocês já estudaram isso, que o sexo feminino é definido, pelos cromossomos XX.
e o sexo masculino é definido pelo cromossomo XY, né? Então, no cruzamento entre XX e XY, no cruzamento entre um homem e uma mulher, quais são as probabilidades de nascerem crianças do sexo feminino e masculino? Então, vamos lá, quadro de Punnett. X e XY, mulher e homem. X com X, XX. X com X, XX. X com Y, XY. X com Y, XY. Então, o meu genótipo do cruzamento entre um homem e uma mulher, a probabilidade genotípica de nascerem XX é 2 para 4, 1, 2, 50%. E a probabilidade de nascer uma criança XY também é 50%, 2 para 4, 1, 2. Fenotipicamente falando, nós vamos ter o quê? 50% de probabilidade de nascer menina e 50% de probabilidade de nascer menino. Só que aqui ele quer saber qual é a probabilidade dos 3 filhos, nascerem todos do mesmo sexo. Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos utilizar o que nós chamamos de regra do E. Tá? O que significa isso? O que é a regra do E? Então, a regra do E ela é utilizada quando ocorre um evento que não afeta a ocorrência do evento seguinte. Ou seja, eles são independentes. Nesse caso aqui, o nascimento do primeiro filho, o sexo do nascimento do primeiro filho, ele não vai afetar o sexo do nascimento do segundo filho. Então, são possibilidades independentes. E quando nós temos possibilidades independentes, nós simplesmente utilizamos a regra do E. Eu vou utilizar aqui o exemplo, o problema não especifica, mas eu vou utilizar aqui o exemplo do sexo feminino. Eu quero saber qual a probabilidade de todos serem meninas, todos os bebês que nascerem, todos esses 3 bebês dessa família planejada, de serem todos meninas. Qual é a probabilidade de nascer menina? 50%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 3 vezes essa possibilidade. Então, aqui eu tenho a probabilidade de todos nascerem do mesmo sexo. Eu usei aqui o exemplo da menina, mas também seria do menino, mesma coisa, porque as duas possibilidades são iguais, tanto para meninos quanto para meninas é 50%. Então, a probabilidade de nascerem todos do mesmo sexo, eu vou pegar a probabilidade de nascer menina no primeiro filho, multiplicar com a probabilidade de nascer menina no segundo filho e multiplicar com a possibilidade de nascer menina no terceiro filho. De novo, estou usando o exemplo da menina, mas podia ser menino. Então, qual é a probabilidade do primeiro filho? 2 para 4. Qual é a possibilidade de nascer menina no segundo filho? 2 para 4 também. E no terceiro filho, 2 para 4. Multiplicando tudo, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Simplificando este número, eu vou ter uma proporção de 1 para 8. Então, a probabilidade desse casal ter 3 filhos do mesmo sexo, um seguido do outro, é de 1 para 8. Letra C, ok? Vamos então para o último problema deste vídeo. Nós temos aqui frutos com fenótipo violeta são os únicos resultantes de herança do tipo dominância incompleta entre cruzamentos de plantas com fruto roxo e plantas com fruto branco. Foram obtidas de um cruzamento entre heterozigotas, plantas heterozigotas, 48 plantas. Espera-se que a proporção fenotípica do fruto entre as plantas descendentes seja... Então, nós temos aqui 5 possibilidades. Apenas uma está correta. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é extrair os dados do problema.
Então, nós temos aqui a violeta. Reparem bem que aqui o problema ele já traz a característica de dominância incompleta. Então, nesse caso aqui, tá, eu optei por não usar as letras que definem as características de cada planta, que definem a cor de cada planta. Tá? Eu optei por usar a letra C e as iniciais sobrepostas, ok? Essa é uma nomenclatura que está sendo mais utilizada, é uma nomenclatura mais atual, digamos assim. Nomenclatura não, perdão, é uma representação mais atual. E posteriormente vocês vão entender o porquê que eu optei por já começar a usar esse tipo de representação. Ok? Então, a violeta, nós temos aqui a letra C de característica. Nesse caso aqui, a violeta ela é heterozigótica, ela apresenta o Rzão e o Bzão, né? Então, ela herdou dos seus progenitores a cor roxa e a cor branca. Todavia, trata-se de uma dominância incompleta, então ela vai se manifestar numa cor diferenciada, né? A planta heterozigótica ela se apresenta numa cor diferenciada, nesse caso aqui violeta. O roxo é representado por homozigose Rzão, Rzão, e o branco por homozigose também Bzão, Bzão. Então vamos lá. Eu tenho aqui o cruzamento entre heterozigóticas, né? Duas plantas heterozigóticas. Então, vamos lá. Então, são duas plantas violetas. Vamos lá. Duas violetas. Quadro de Punnett. Gametas. Rzão com Bzão. Rzão com Bzão. Então, vamos lá. Rzão com Rzão. Rzão, Rzão. Rzão com Bzão. Rzão Bzão, Bzão com Rzão, Rzão, Bzão, Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Ok, fiz o cruzamento aqui no quadro de Punnett. Agora eu vou analisar os genótipos. Vamos lá, qual foi o resultado desse cruzamento? Eu vou ter uma proporção de 1:4, apenas um Rzão, Rzão, né? 1:4, equivalente a 25%. Eu vou ter uma proporção de 2:4 heterozigóticos, né? Rzão, Bzão, 50%, metade. E eu vou ter uma proporção de 1:4 Bzão, Bzão, também 25%. Só apareceu uma vez aqui no quadrinho, né? 1:4, 25%. Esse é o genótipo. Vamos para o fenótipo. Então, vamos lá. Eu tenho 1:4 roxo, Rzão, Rzão, então é 1:4 roxo. Que eu botei aqui 50%, está errado, é 25%, foi um erro aqui de digitação, tá? É 25%. 2:4 violeta, né? Heterozigótico, 2:4, 1, 2, 50%, agora sim, 50%. E 1:4 branco, 25%. De novo, foi um erro aqui de digitação, tá? Agora, aí na tela já estou arrumando, 25%. Então, essas são as proporções fenotípicas, mas reparem bem que ele quer converter em números, porque eles tiveram 48 plantas no total desse cruzamento. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquele problema anterior. 48% é o meu total, é o meu 100%. Né? Então, eu tive 48 plantas no total, é o meu 100%. Eu quero saber, desses 48%, quantos são violeta. Então, qual foi a minha proporção de plantas de violeta? 50%. Então, vamos lá. 100 vezes x, 100x. 48 vezes 50, 2.400. O x, isola o x. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X vai dar 24. Então, nós vamos ter 24 violetas. Sai, coisinha. Isso. 48% é equivalente a 100%. Agora, vamos analisar aqui a coloração roxa. Eu tenho 25% roxo. Fazendo a regra de 3, 100 vezes x, 48 vezes 25, 1.200.
isolo x dividido por 100 vai dar 12. Então, vou ter 12 plantas roxas. E agora, a branca, né? 48 é meu 100%. 25% branca, equivalente a x. 100 vezes x, né? 100x. 48 vezes 25, 1.200. Isolo x. 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 1.200 dividido por 100, 12. Então, ficou 24 flores violetas, né? 12 roxa e 12 branco. Então, ficou a única opção correta, ficou a letra C. Violeta 24, roxo 12, branco 12 também. Então, pessoal, por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula com mais exercícios de genética, ok? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem enviar um recadinho para a professora pelo WhatsApp ou pelo Classroom, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau!